sobrenatural. Capítulo 85. Como seu rifle explodiu. Ano 1962. Em janeiro de 1962, Minnie Argabright ligou para o Hildebrand e lhe perguntou se ele pensaria ir à Suíça outra vez em outra oportunidade. Quando Bill disse que iria pensar, Argabright imediatamente ligou para o grupo dos homens de negócio do Evangelho Completo na Suíça, pedindo a um voluntário para organizar algumas reuniões naquele país. Entretanto, Bill viajou ao sudeste americano, passando a última metade do mês de janeiro pregando em Phoenix e Tempe, Arizona. Ele retornou a Jeffersonville em fevereiro e organizou uma viagem de pesca com Welk Evans, Fred Sotman e Banks Wood. Welk Evans estava levando o grupo em seu carro. Bill sentou no assento do passageiro da frente enquanto eles viajavam por Kentucky. O destino deles era a reserva atrás da represa Wolf Creek Dam, que ficava aberta ao público durante todo o ano. Em algum momento no decorrer da viagem, Bill teve um sonho ou uma visão. A princípio ele não estava certo do que realmente foi. As imagens de que recordava eram tão vívidas que pensou que poderia ser uma visão. Então novamente ele poderia ter cochilado e sonhado. Tudo de que tinha certeza foi que em um segundo ele estava ouvindo seus amigos conversarem no carro e no segundo seguinte estava em pé num cais de um porto olhando para um oceano cinza esverdeado. Minnie Argabright chegou perto dele e disse: "Eu preparei um barco para o senhor, irmão Branham", e apontou para uma pequena canoa branca amarrada num pilar em um dos cais. "Não", disse Bill, "esta canoa não é suficiente. Ela faz 64 km por hora em água rasa perto da margem", Minnie retrucou. "Mas ela não me levará às águas profundas. Para isso eu preciso de um navio grande com motor potente." Minnie encolheu os ombros e disse: "Bem, seus amigos estão planejando cruzar o oceano numa canoa. Eles me disseram que vão te seguir onde quer que o senhor vá. Talvez o senhor pudesse ir com eles." Neste momento, Minnie apontou para o outro lado do cais onde Fred Sotman e Banks Wood estavam sentados em uma canoa verde amarrada a um poste. A canoa deles estava cheia de equipamentos de camping. Argabright lhes perguntou: "Vocês são barqueiros?" "Sim", eles responderam. Bill disse: "Eles não são. Eu conheço mais sobre barcos do que eles. Eu não iria com um barco pequeno deste em águas profundas. Se o vento vier, uma grande onda vai afundá-los." Naquele momento, Argabright pegou Bill pelo braço e o levou para fora do cais, dizendo: "Irmão Branham, eles te amam e creem no Senhor. Se o Senhor cruzar o oceano em um navio, eles tentarão te seguir naquela canoa e irão virar e afundar. Mas há uma maneira de mantê-los aqui. Está vendo aquele prédio lá? Este é o único armazém neste país inteiro. Se o Senhor estocar bastante comida, eles ficarão aqui enquanto o Senhor estiver fora." A próxima coisa que Bill viu foi que ele estava estocando caixas de cenouras, batatas, repolhos e outros vegetais frescos nas prateleiras do armazém. Quando as prateleiras estavam cheias, ele ligou para sua esposa e perguntou se ela queria velejar com ele pelo oceano. No final da visão, Meda disse que ela não queria ir desta vez. Bill contou aos seus colegas pescadores o que ele tinha acabado de ver e acrescentou: "Aquelas reuniões que o irmão Argabright está organizando para mim na Suíça, alguma coisa vai acontecer e eu não irei. Os irmãos na Suíça vão tentar me usar para benefício próprio, mas Deus não permitirá isto acontecer.
Algum tempo depois, naquela tarde, eles chegaram à casa do amigo onde eles iriam ficar. Naquela noite, Bill recebeu uma ligação de Miner Hagebright. Miner disse: meu colega da Suíça agendou uma convenção de 5 dias com os homens de negócios do Evangelho Completo em Zurique para meados de março. Irmão Branham, venha comigo e traga sua esposa consigo, porque o Senhor não terá que pregar muito. Eu acho que eles agendaram para o Senhor pregar só uma noite. Depois da convenção, eu te levarei com sua esposa para um tour pela Europa e Palestina. Bill disse a seu amigo que iria conversar com Meda e então retornaria a ligação com uma resposta, embora ele já soubesse qual seria a resposta. Na manhã seguinte, ele ligou para sua esposa e explicou o plano de Miner. Pelo fato de as crianças ainda estarem na escola, Meda disse que março não era uma boa ocasião para ela viajar pela Europa. Educadamente, ela disse que não queria ir. Agora que a cena da visão estava literalmente cumprida, Bill sentiu que poderia explicar o seu significado para os seus amigos. Ele disse que a pequena canoa branca representava uma única reunião. A cor branca significava que seria boa, significava que estava bem para ele ir a qualquer lugar ao longo da costa dos Estados Unidos para uma reunião. Mas Deus não queria que ele cruzasse o oceano para ter apenas uma reunião. Os 2 irmãos na canoa verde representavam a oferta de Hagebright para levar Bill em um tour pela Europa e Palestina. O irmão Wood e o irmão Sotman não eram pregadores, mas Bill era um pregador. O armazém era sua igreja em Jeffersonville, onde ele poderia pregar qualquer coisa e tudo o que estivesse em seu coração, onde as fitas cassetes com seus sermões poderia alimentar seu rebanho, não somente por um dia, mas alimentar seu povo por todo o tempo que eles quisessem comer. Então, ao invés de ir ao estrangeiro naquela primavera, Bill ficou perto de casa e pregou no Tabernáculo Branham mais de 12 de sermões, e sentiu que estes ajudariam os cristãos a se achegarem mais perto de Deus. Ele pregou a unidade de Deus, perseverança, a maior batalha jamais pelejada, expressões, a palavra falada e a semente original, sabedoria versus fé, a restauração da árvore noiva, possuindo todas as coisas, a maneira de um verdadeiro profeta, deixando escapar a pressão, perguntas e respostas, pondo-nos ao lado de Jesus e o evangelismo do tempo do fim. No sermão Na Maior Batalha Jamais Pelejada, pregada em 11 de março de 1962, ele mostrou que a primeira batalha começou no céu, quando o arcanjo Miguel e seus anjos companheiros lutaram contra o arcanjo Lúcifer e seus anjos. O exército de Lúcifer foi jogado para fora do céu, então eles vieram para a terra e continuaram a guerra. Na terra, Lúcifer escolheu a mente humana como seu campo de batalha. Lúcifer escolheu como arma a dúvida em forma de arrazoamento contra a palavra de Deus. Deus, por outro lado, escolheu a fé em sua palavra como sua arma. Todo ser humano tem a mesma escolha, assim como Adão e Eva teve. Ele ou ela deve crer na palavra de Deus e viver ou duvidar dela e morrer. Então, a maior batalha jamais pelejada ainda está ocorrendo nas mentes de homens e mulheres por toda parte. Eu não estou falando sobre a ideia da ciência cristã do poder da mente. Bill disse para esclarecer este ponto: quando sua mente aceita a vida que há na palavra de Deus, aquela atitude de aceitação trará a vida de Deus para você. Não são somente seus pensamentos que produzem aquilo. Pelo contrário, é a palavra de Deus trazida a você através do canal de sua mente. Compreendem?
Sua mente aceita e agarra. Seu espírito controla sua mente. Quando seu espírito apanha a palavra de Deus, o espírito naquela palavra traz vida para você. Em 18 de março de 1962, ele pregou: "A palavra falada é a semente original." Uma mensagem de ensinamento de 6 horas dividida em 2 partes para que sua audiência pudesse sair para almoçar. Durante a manhã ele disse: "Eu creio que minha missão na Terra é precursar a vinda da palavra, a qual é Cristo. Ele tem em si o milênio e todas as outras coisas boas, porque ele é a palavra." Então ele leu Gênesis 1:11. "E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra." E assim foi. Bill disse: "Toda palavra falada de Deus é uma semente." Para fundamentar essa afirmação, ele leu Lucas capítulo 8, onde Jesus contou a parábola do fazendeiro plantando sua lavoura. Quando seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava, Jesus disse: "Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus." Ampliando este tema, Bill disse: "Sua palavra é sua semente, e seu espírito é a água. Se o Espírito de Deus vem regar a semente, ela produzirá a vida da semente." Eu creio que a Bíblia é a palavra, a verdade completa, e Jesus é a palavra manifestada. Ele e sua palavra são um e o mesmo. O que ele foi? Ele foi a semente que Eva deveria ter produzido, mas ela hibridizou a semente ao descrer da palavra de Deus. O Espírito Santo estava no jardim do Éden para regar a semente. O homem não foi feito para morrer, ele foi feito para viver. A hibridização trouxe morte. Eva hibridizou a raça humana através da serpente, um mamífero geneticamente similar ao homem. Agora todos nós estamos hibridizados. Esta é a razão que estamos continuamente morrendo. A razão pela qual Deus manifestou-se tão perfeitamente em Jesus foi porque Jesus era a palavra semente, o próprio germe da vida. O germe da semente tem a vida em si. Jesus foi o germe palavra de Deus. O germe é regado pelo Espírito. Jesus tinha que ser quebrado no Calvário para que a semente produzisse sua vida, para reproduzir outras sementes. Eles irão ver aquela palavra e ficar com ela. Ele enviou o seu Espírito para regar aquelas sementes, e aquilo produzirá um povo que não negará nada da palavra, porque eles são sementes da mesma família da semente original. O primeiro Adão estava suposto a ter um filho que continuasse a raça humana. Eva cruzou com a serpente e produziu um híbrido, e uma geração de filhos bastardos nascidos para morrer. Então Jesus veio e ele era aquela semente correta. Ele provou que era. Jesus era tudo que Adão perdeu. Vocês compreendem isto? Ele é o filho correto. Eva teria produzido aquele filho mais tarde se ela não tivesse dado ouvido à serpente e produzido um filho híbrido. Esta é a razão que eu creio no que creio. Isso tem que vir desta palavra. Todos os filhos de Deus devem ser assim, sim, Senhor. Quando nós nascemos da palavra e do Espírito, isso nos traz de volta a palavra falada novamente. Exatamente como Jesus disse em São João 3. Então, isto nos traz ao lugar onde nós deveríamos estar no princípio. Foi por essa razão que Cristo morreu, para nos trazer de volta ao lugar onde somos filhos de Deus. Depois do almoço, Bill continuou este tema. Ele ensinou que quando Adão conheceu a Eva,
O ventre dela já tinha concebido a semente da serpente. Mas antes que Eva pudesse cometer aquele ato, ela primeiro teve que receber a mentira do diabo no ventre de sua mente. Ela descreu somente de uma palavra de Deus, mas aquela era uma palavra-chave. Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, ou você morrerá. Satanás arrasou com ela através da boca da serpente, dizendo: você não morrerá, você se tornará sábia. Ao adicionar aquela palavra, Satanás mudou tudo. Ao descrer da palavra de Deus, Eva perdeu sua virgindade e a raça humana adquiriu sua natureza pecaminosa. Agora compare Eva com Maria. Eva recebeu a palavra errada que produziu a semente errada. Maria foi escolhida para receber a semente correta. Mas, primeiro, Maria teve também que encarar Satanás, que tentou fazê-la razoar e se distanciar da palavra. Quando o anjo veio a Maria e lhe disse que ela deveria dar à luz a um filho, Maria disse: como se fará isto, sendo que não conheço varão? Satanás estava bem lá sussurrando no ouvido dela, semeando semente de dúvida, dizendo que tal promessa era impossível de acontecer devido às circunstâncias. Pelas regras da lógica, Satanás tinha um bom argumento, mas quando o anjo explicou: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Logo Maria respondeu-lhe: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Assim a Escritura foi cumprida. O mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e seu nome será Emanuel. Jesus era o Filho Palavra falada. Ele não foi concebido através de um ato sexual, mas através da palavra falada de Deus. Dentro do ventre de Maria, Deus criou o óvulo e o espermatozoide que fertilizou o óvulo. Então, geneticamente, ele era totalmente homem, mas seu parentesco era estritamente divino. Como ele não veio através do sexo, Jesus não teria que morrer, mas ele morreu a fim de pagar a dívida do pecado de Adão. Esta é a única maneira que a dívida poderia ser paga. Ninguém mais poderia fazer isto, porque todos os demais nasceram pela vida sexual. Como Maria, aquelas pessoas que são predestinadas para fazer parte da noiva coletiva de Jesus Cristo, irão primeiro receber a palavra no ventre de suas mentes. Embora Billy tivesse pregado milhares de sermões em toda a sua vida, ele tinha escrito muito pouco. De todas as maneiras, alguns dias antes de pregar este sermão, o Espírito Santo lhe disse para pegar uma caneta e escrever uma mensagem para a igreja que agora ele lia. Aqui está o que eu estou tentando dizer para vocês. A lei da reprodução era que cada fruto produzisse segundo sua própria espécie, de acordo com Gênesis 1:11. Consequentemente, os filhos de Deus seriam como seu pai nestes últimos dias. A verdadeira igreja, a noiva, virá a pedra angular e se tornará uma super-igreja, uma super-raça, na medida em que ela se aproximar dele. Os membros da noiva serão tão parecidos com ele que se tornarão sua própria imagem. Isto é para que eles se unam com ele. Eles se tornarão um. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. As denominações não podem produzir isso. As denominações produzirão seus credos e seus dogmas, misturados com a palavra. E isto fará um produto híbrido. O primeiro filho, Adão, foi a palavra falada de Deus, a semente. A ele foi dado uma noiva para que reproduzisse outro filho de Deus. Mas Eva caiu pela hibridização e, portanto, causou a morte de Adão.
Ao segundo filho, Jesus, que também era a palavra falada de Deus, semente, também foi dada uma noiva como foi dada a Adão. Mas antes que Jesus pudesse se casar com sua noiva, ela também caiu. Ela, como a esposa de Adão, foi colocada em teste para ver se ela iria crer na palavra de Deus e viver ou duvidaria e morreria. Quando ela duvidou e deixou a palavra, ela morreu. De um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma amável noiva. Ela será uma virgem da sua palavra, porque ela não conhece nenhum credo ou dogma feito por homens. Através dos membros desta noiva, Deus irá cumprir tudo o que ele prometeu que seria manifestado na Virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria. Em Isaías 9:6, Deus prometeu que se manifestaria algum dia. Agora ele agiu para cumprir sua própria palavra de promessa na Virgem. Observe que foi um anjo que lhe trouxe a mensagem, mas a mensagem do anjo ainda era a palavra de Deus. Quando ela aceitou a mensagem do anjo, Deus cumpriu tudo o que ele prometeu que aconteceria naquele tempo. O ventre natural de Maria tipifica o ventre espiritual da noiva virgem de hoje. Da mesma maneira que Maria fez, esta virgem do tempo do fim dirá: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Cristo é a cabeça desta noiva e ela se sujeita a ele em todas as coisas. Esta noiva não somente o amará, mas também será o seu potencial. Observe a harmonia que há entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fazia nada até que o Pai lhe mostrasse o que fazer. São João 5,19. Esta harmonia existirá entre Jesus e sua noiva. Ele lhe mostra a sua palavra de vida e ela recebe. Ela nunca duvida da palavra. Nada pode lhe causar dano, nem mesmo a morte. Porque mesmo se a semente for lançada no solo, a água do Espírito a levantará novamente. Aqui está o segredo disto. A palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo e, portanto, ela sabe o que ele quer que seja feito com sua palavra. Ela faz isto no nome do Senhor, o que vale dizer que ela tem o assim diz o Senhor. Então a palavra germina pela água do Espírito e cresce até que cumpra seu propósito. Os membros da noiva fazem somente sua vontade. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor, ou ficam quietos. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras e cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra enquanto estava aqui no seu ministério terreno. Então agora ele trabalha na sua noiva e através dela. Ela sabe disto. Cristo cumprirá agora, através de sua noiva, aquele trabalho que ele deixou para este tempo específico. Então vamos nos posicionar como Josué e Calebe. Nossa terra prometida já pode ser vista como a deles pode ser vista. O nome Josué significa Jeová Salvador. O homem Josué representa o líder do tempo do fim que virá para a igreja, assim como Paulo veio como o líder original para a igreja gentia primitiva. Calebe representa aquelas pessoas que seguirão Josué. Esta dissertação continuou por várias outras páginas, mostrando como a vida de Moisés e de Elias nos ensina muitas coisas hoje. Bill disse: Cristo está agora tomando uma noiva para si, para ser engravidada com sua própria palavra semente no ventre espiritual de sua mente. Ele não quer nenhum credo ou dogma misturado com a palavra. Sua noiva deve ser uma virgem para ele. Ó, gente, Deus vos abençoe. Ouça-me. Eu não posso crer em nada a não ser na palavra de Deus.
Eu quero que a palavra dele se torne em minha vida tudo o que eu sou. Eu quero que vocês façam a mesma coisa, que o seu caminhar, falar, mover e tudo mais que você faça esteja dentro da palavra de Deus. Deixe a mente de Cristo entrar em você e te engravidar com a palavra. Se você deixar a mente de uma denominação entrar, você estará denominacionalmente grávido. Se você deixar a mente de Cristo entrar em você, ele não pode negar sua própria palavra, porque ele é Deus. Você se engravidará com a palavra e crerá nela. A mim não importa se eles te chutam para fora e toda porta se fecha, você permanecerá o mesmo. Amém. Quando William Branham visitou a África em 1951, foi a primeira vez que ele atirou com o rifle Magnum Weatherby, calibre .257. Ele gostou demais. Ele disse que era seu rifle dos sonhos. E ele ainda não tinha comprado um. Ele já tinha uma dúzia de armas de fogo. Em sua mente, ele não encontrava justificativa para gastar $300 com outro rifle, sabendo que alguns missionários na África não tinham nem sapatos. Ao longo dos anos, vários homens se ofereceram para comprar o Magnum Weatherby para ele, mas ele sempre disse não. Na primavera de 1962, um homem chamado Rodney Armstrong se tornou um cristão e começou a frequentar o Tabernáculo Branham. Armstrong era o distribuidor da companhia Weatherby em Indiana. Quando ele soube que Bill queria o Magnum Weatherby, calibre .257, mas não encontrava justificativa para pagar aquele preço alto, Armstrong sugeriu uma alternativa. Ele tinha recebido um boletim informativo da companhia Weatherby, informando que a câmara de qualquer rifle calibre .257 poderia ser refurada para se adaptar a um cartucho Magnum, dando a mesma característica balística do Magnum Weatherby. A companhia tinha testado o procedimento e garantiu os resultados. Normalmente isto custaria $40, mas por Armstrong ser um distribuidor, ele poderia conseguir a adaptação por $15. A ideia agradou a Bill imensamente. Ele já tinha um rifle calibre .257 que ele raramente usava. Era um Winchester modelo 70 com um sistema de carregamento por alavanca. Um amigo da Califórnia tinha dado este rifle para seu filho Billy Paul de presente, não sabendo que Billy Paul era canhoto. Como Billy Paul tinha problemas em usar a alavanca de carregamento do lado direito com a sua mão esquerda, Bill trocou seu rifle de repetição de alavanca Savage calibre .300 pelo novo rifle de seu filho, calibre .257. Agora, Bill estava ansioso por modificar seu Winchester modelo 70 de forma que ficasse como o rifle de seus sonhos, um Magnum Weatherby. O calibre se refere ao diâmetro do cano de uma arma. Um calibre .257 significa que o diâmetro do orifício do cano tem 6,5 mm. Quando a fábrica Weatherby alterou o rifle de Billy, eles não mudaram o diâmetro do cano, mas apenas o comprimento e diâmetro da câmara do cano para que pudesse aceitar um cartucho Magnum .257. Um cartucho Magnum é maior que um cartucho normal, de maneira que contém mais pólvora. O resultado é uma bala mais rápida com uma trajetória mais plana, melhorando a precisão da arma. Em 22 de abril de 1962, Bill pregou um sermão que ele chamou A Restauração da Árvore Noiva. Uma semana mais tarde, durante a primeira semana de maio, este rifle alterado voltou da fábrica Roy Weatherby, na Califórnia. Ansioso para testá-lo, Bill pediu a Bankswood
para levá-lo ao clube de tiro ao alvo, Conservation. Quando chegou lá, ele fixou um alvo no suporte de madeira a 45 metros de distância. Então ele voltou à linha de tiro, sentou-se num banco e colocou a coronha de seu novo rifle num descanso para armas de madeira que estava lá para isso. Ele atirou várias vezes. Bunk Woods checou os resultados e gritou que todos tinham acertado o alvo. Bunk se afastou e Bill puxou a alavanca de carregamento do rifle para cima e depois empurrou para frente, deixando mais um cartucho Magnum deslizar para dentro da câmara. Se ele não estivesse tão empolgado, ele poderia ter notado o sinal de aviso. As espoletas nas cápsulas ejetadas estavam afastadas para trás um pouco dos seus assentos. Ele até observou este detalhe, porém naquele momento ele estava se divertindo tanto que achou que aquilo não era nada. Claro que uma cápsula deveria continuar incandescente na parte final dela. A razão pela qual estas espoletas voltavam era que, de alguma forma, quando cada cartucho era disparado, a explosão estava criando pressão para trás. Bill elevou seu rifle, colocou os olhos contra o telescópio e mirou o alvo. Como das outras vezes, ele apertou o gatilho. Seguiu-se uma explosão muito maior do que ele esperava. Por um breve instante, ele viu chamas do tiro a cerca de 1,5 metros no ar. E então ele não pôde ver nem ouvir nada. Meio tonto, ele sentiu-se levantando como um balão no ar quente. Onde ele estava? O que tinha acontecido? Ele estava morto? Alguns segundos se passaram antes que ele percebesse que ele ainda estava vivo e em pé em chão firme. Para sua surpresa, sentiu suas mãos vazias. Onde estava seu rifle? Ele podia sentir o sangue escorrendo de algum lugar ao redor de seus olhos. Colocando uma mão sobre o olho que estava sangrando, ele usou a outra mão para forçar seu olho esquerdo para que ficasse aberto. Ele viu pedaços de seu rifle espalhados por toda parte. O rifle tinha literalmente explodido quando Bill o segurava. O cano tinha voado para frente, a alavanca de carregamento tinha voado para trás, e a parte da madeira e o mecanismo do gatilho tinha se desintegrado em fragmentos voando em todas as direções. Ele percebeu que fragmentos tinham provavelmente penetrado em sua face, causando todo aquele sangue. Em seu coração ele orou: Senhor Jesus, Tu és meu curador. Por favor, pare este sangramento. Depois de mais alguns segundos, o sangue parou de escorrer de seu olho. Bunk Woods, que ainda estava mais afastado, não tinha visto o acidente ainda. Bill tentou gritar, mas não conseguiu. Então ele acenou com um braço até chamar a atenção de Bunks. Bunks correu para onde ele estava e ficou pasmado ao ver sangue por todo o rosto do seu amigo. Agarrando na mão de Bill, Bunks o guiou para o carro e então, na pressa, encheu o carburador com muita gasolina de tal modo que o motor não funcionou. Felizmente, ele logo conseguiu fazer o carro funcionar e levou Bill para casa. Bill lavou seu rosto e avaliou os ferimentos da melhor maneira que pôde. Seu rosto estava com uma aparência horrível. Bunks chamou um especialista em olhos que concordou em ver Bill no mesmo momento. O oftalmologista usou uma lente de aumento especial para ver bem profundamente a íris de Bill. Tanto quanto ele pôde dizer, os olhos de Bill não foram danificados. O resto de seu rosto já era outra história. A explosão tinha enfiado 15 minúsculos fragmentos de metal em forma de meia-lua debaixo do olho direito de Bill. Vários pedaços maiores tinham atingido sua testa e bochecha. Um pequeno fragmento até perfurou seus lábios e lascou um de seus dentes.
O médico extraiu todos os pedaços grandes que estavam na face e testa de Bill, mas disse que os fragmentos ao redor de seu olho não poderiam ser removidos com segurança. Eles não devem te incomodar, ele acrescentou. Senhor Branagh, olhe para este lado. Seu olho estava a apenas 1 polegada, quase 3 centímetros, daquela explosão, e mesmo assim nenhum fragmento tocou sua íris. Isto é um milagre. Com uma explosão como essa, o senhor teve sorte de não ter sua cabeça decepada do seu pescoço. O anjo do Senhor deve ter te protegido de alguma maneira. A princípio, a pele do lado direito do rosto de Bill parecia um hambúrguer cru, mas depois de alguns dias sua pele sarou. Por mais de uma semana ele ouviu um som de campainha constantemente, mas finalmente aquilo parou. As cicatrizes mais profundas levaram vários meses para sarar. Voltando ao campo de tiro, ele recolheu o cano, a alavanca de carregamento e o máximo de pedaços que ele conseguiu encontrar, e as mandou de volta à fábrica Weatherby para análise. Aquilo sucedeu porque, quando eles reconfiguraram a câmara, eles deixaram um espaço vago muito grande. Esse espaço em uma câmara de rifle é o espaço entre o final do projétil e o começo das estrias espirais que compõem o cano. Esse espaço deve ser deixado com uma tolerância precisa, geralmente entre 2 e 5 milímetros de polegada. Se este pedaço for muito grande, o gás expansível não pode ser controlado apropriadamente. Foi isso que aconteceu com o rifle de Bill. A explicação é que, quando ele puxou o gatilho, seu rifle se tornou uma bomba, uma vez que o bloco de metal que sela a câmara era mais fraco que o cano de aço. A explosão foi para trás ao invés de para frente. Bill falou para sua congregação: Satanás estava tentando me matar ali, mas ele não pode fazer isso até Deus terminar comigo e quiser me levar para casa. Então eu sei que há algo mais que Deus quer que eu faça. Em junho de 1962, Bill se sentiu suficientemente recuperado do acidente para embarcar em uma viagem de pregação de 2 meses que o levou primeiro a Carolina do Norte e Carolina do Sul, na costa leste dos Estados Unidos. Durante as 2 últimas semanas de junho e a primeira semana de julho, ele pregou em várias cidades na Califórnia. Então, ele viajou rumo ao norte, para pregar por uma semana em Spokane, Washington, e outra semana em Salem, Oregon. No dia 24 de julho, ele estava em Port Alberni, Colômbia Britânica, pregando na igreja pentecostal onde Ed Bisco era o pastor. Falando de um modo geral, o tour de verão de 1962 de Bill foi um sucesso. Na maioria das cidades, as Assembleias de Deus cooperaram com a Igreja de Deus, a Pentecostal Unida, a Igreja Quadrangular e outras denominações a patrocinarem suas reuniões. Contudo, não foi como as gigantescas campanhas evangelísticas que ele realizou durante os anos 50, quando dúzias de igrejas tinham cooperado frequentemente e grandes auditórios tão cheios com milhares de pessoas. Outra diferença se tornou evidente depois que ele voltou para casa. Além das muitas cartas que ele recebeu de pessoas que tinham sido curadas nestas campanhas, ele também recebeu muitas cartas reclamando sobre coisas que ele tinha pregado. Algumas pessoas reclamaram dele ter pregado que a doutrina da Trindade não era escriturística. Outros reclamaram dele ter mencionado a semente da serpente. Alguns não concordaram com sua posição contra as mulheres pregadoras. Outros estavam chateados porque ele ensinou que as mulheres deveriam se vestir decentemente. E eles não concordaram com sua ideia de decência.
Ele ensinava que a mulher deveria ter cabelo comprido e que ela deveria usar vestidos que cobrissem os joelhos. Uma mulher não deveria usar calça comprida, shorts ou pintar a face, sombra nos olhos e etc. Uma carta veio de um ministro denominacional que disse: Irmão Branham, eu costumava ter uma grande confiança no Senhor, até que eu te ouvi dizendo que minha denominação estava se desviando para o pecado. Quando o Senhor disse aquilo, eu e dúzias de pessoas de minha igreja saímos, em sinal de protesto de sua reunião. Mais tarde, em agosto, Bill passou alguns dias orando em sua caverna na área deserta do Moinho do Túnel. Numa manhã, enquanto ele estava sentado no monte observando o nascer do sol, o Senhor lhe revelou algo que mais tarde ele compartilharia com sua congregação. Em 8 de setembro de 1962, Bill ficou detrás de seu púlpito em Jeffersonville e pregou um sermão que ele chamou de A Fase Presente de Meu Ministério. Ele lembrou a sua congregação da visão que ele teve na manhã em que ele colocou a pedra fundamental de seu tabernáculo, como ele plantaria uma árvore de maçã e outra de ameixa ao pé da cruz e colheria os frutos de ambas as árvores. No final da visão, o Senhor lhe disse para ler 2 Timóteo 4. A voz não tinha especificado quais versículos de 2 Timóteo 4. Então, naquele dia, Bill leu somente do 1 ao 5 e parou. Daquele dia em diante, até recentemente, ele tinha sempre considerado 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5, como uma parte de sua comissão. Pregue a palavra, redargue-as, repreenda-as, exorte-as com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre teu ministério. Bill creu que Deus tinha lhe dado esses versículos para encorajá-lo, quando ele era um jovem começando seu ministério, e para sustentá-lo mais tarde, como agora parecia ser o caso, quando as pessoas se afastariam de sua pregação sobre sã doutrina. Em um ministério evangelístico como o dele, sempre havia uma tentação escondida para se tornar desencorajado. Mas Paulo escreveu mais a Timóteo. Algumas semanas antes, o Senhor revelou para Bill que 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, também se aplicava ao seu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Quando Paulo escreveu isto, ele era um homem velho, sentado em uma cela de prisão em Roma. Muitos dos seus companheiros antigos o tinham abandonado, pensando que Deus não estava lhe usando mais. Olhando somente com os olhos naturais, os críticos de Paulo tinham um argumento convincente. Mas Paulo olhou para sua situação com olhos espirituais e ele viu o momento da coroação de sua vida se aproximando. Bill estava apenas com 53 anos e não estava esperando morrer logo. Mas mesmo assim ele podia ver o paralelo entre seu ministério e o ministério de Paulo. Na maneira do mundo ver as coisas, o ministério de Bill tinha enfraquecido em relação ao que era antes. Mesmo muitos cristãos pensaram que ele estava acabado, que por alguma razão Deus o tinha deixado. Estas pessoas não perceberam que Deus muitas vezes trabalhou desta maneira. Bill mostrou como Deus algumas vezes permitia seus servos afundarem
em algum ponto antes dele chegar a coroar seus ministérios com sucesso. De maneira breve, Bill mencionou exemplos desse princípio na Bíblia, citando casos como o de Jacó, José, Elias, Daniel e João Batista. Então ele falou sobre o exemplo supremo, Jesus Cristo. Muitas pessoas amaram a Jesus quando ele estava curando os doentes, os alimentando com peixe e pão e ensinando-lhes em parábolas. Mais tarde, ele descartou a mamadeira de bebê e os alimentou com a carne do Evangelho. Jesus disse: "Bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar." Mas muitas pessoas se escandalizaram quando ouviram as coisas difíceis que ele ensinou. Por exemplo, Jesus disse: "A não ser que coma a carne do Filho do Homem e bebam seu sangue, não tereis vida em vós mesmos." Depois de ouvirem estas afirmações, as multidões diminuíram drasticamente, até que mesmo 70 dos seus seguidores mais próximos o deixaram. Jesus virou para os 12 discípulos e disse: "Não quereis vós ir também?" Mas Simão Pedro lhe respondeu: "Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus." Depois daquele dia, a popularidade de Jesus baixou consideravelmente. Algum crítico pôde argumentar que Jesus perdeu o favor com Deus porque ele tinha perdido o apoio da multidão. Mesmo Jesus, enquanto ele estava pendurado na cruz, clamou: Deus meu, por que me desamparaste?" Aquele foi o ponto mais baixo de sua vida, sua hora mais escura, pouco antes dele dizer: "Está consumado." Poucos dias mais tarde, Deus coroou o ministério de Jesus com a glória da ressurreição. Bill disse: "Eu estou confiando nele que algum dia ele coroe meu ministério. Eu não sei o que ou quando será. Quando ele estiver pronto, eu estou. Eu espero que ele coroe meu ministério desta maneira, deixando-me tomar a cobertura da palavra e vestir sua noiva com a vestimenta da palavra da sua justiça. Eu espero que ele me coroe ao me deixar ficar em pé naquele dia e dizer, como João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou me manter fiel à palavra até que ele termine comigo. Este é o ponto em que meu ministério está hoje. Eu não sou simplesmente lavado, sou lavado no Rei."